Meus irmãos, vamos refletir junto sobre as cartas do apóstolo Paulo às igrejas. São 13 cartas. Não se imaginava que Deus usaria o ministério deste vaso escolhido com tanto poder através dessas cartas. Quantas pessoas leram e ouviram a voz de Deus, o Espírito Santo trabalhou nas vidas e vem trabalhando até hoje, em quase 2000 anos em que essas cartas foram escritas. Essas cartas foram escritas e são uma preciosidade. Fique até o fim desse vídeo para juntos meditarmos no vaso escolhido para escrever as riquezas dessas cartas, e vamos falar sobre ordem cronológica do tempo que foi escrito, qual a estrutura dela e a situação em que elas foram escritas. Então fique até o fim. Se você não se inscreveu nesse canal, se inscreva, clique no joinha, participe nos comentários, narrando, escrevendo aí o que a sua vida foi tocada, edificada, e você ficou surpreendido com o que passou o apóstolo Paulo para escrever essas 13 epístolas. Existe uma diferença de carta e epístola, porque a carta é endereçada para uma pessoa individualmente, mas a epístola, ela é como uma carta escrita, mas ela é lida a um grupo, a uma comunidade, a uma igreja. É por isso que na Bíblia nós temos como epístolas. Tanto é que a epístola aos Romanos, ela foi assim uma proporção diferenciada daqueles dias. Ela foi muito maior do que uma carta normal. Agora, as epístolas, que nós chamamos também de carta, tem dois tipos. A maioria delas são doutrinárias, que são 9, mas 4 delas são pastorais, conselhos pastorais. Interessante é que as epístolas vinham com a introdução, o nome no remetente e o destinatário, a saudação inicial. Tinha também o conteúdo da mensagem, que vinha com agradecimento, orações, orientações, explanação, e tinha saudação final do próprio autor, ou às vezes dos irmãos e amigos que estavam junto. E algumas vezes Paulo dizia: tem a marca do meu próprio punho. Mas por que isso? Porque naquela época havia também muitas cartas falsas, epístolas falsas, que as pessoas supostamente usavam o nome do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro, do apóstolo João, sendo que não havia sido eles que haviam escrito. Mas olha que interessante, a primeira carta, a primeira epístola, que Deus inspirou o apóstolo Paulo para escrever, Paulo não imaginava o quanto Deus ia usar poderosamente essas cartas. Muito mais do que o ministério dele naqueles anos. O desdobramento do agir do Espírito Santo estaria na preciosidade dessas cartas. A primeira escrita foi aos Gálatas, por volta do ano 48, 49 depois de Cristo. Foi a primeira carta escrita pelo apóstolo Paulo, após a primeira viagem missionária. Ele passou pela Galácia e voltou por Antioquia. Essa carta aos Gálatas não foi destinada a uma igreja, foi destinada à região da Galácia, que é a província da Galácia. Essa província da Galácia, havia pelo menos 4 igrejas nas seguintes cidades: Listra, Antioquia da Pisídia, Derbe e Icônio. Então essa carta, inspirada por Deus, escrita pelo apóstolo Paulo, a primeira, foi para esses 4 lugares. Mas a segunda carta foi por volta do ano 52 a 53 depois de Cristo, que foi 1 Tessalonicenses,
e 2 Tessalonicenses. Essa igreja de Tessalônica foi fundada pelo próprio apóstolo Paulo na segunda viagem missionária. A Tessalônica era uma cidade com escravos e pequenos comerciantes, e Paulo deu uma recomendação para se ter calma sobre a volta de Jesus. Mas era uma igreja muito compreensível, uma igreja cheia de amor. Era uma bênção os tessalonicenses. As recomendações de Paulo para aquela igreja enobreceram a posição daqueles irmãos. Mas depois dessas 3 cartas, a 4ª e a 5ª carta foi a 1ª aos Coríntios e 2ª aos Coríntios. Ele escreveu na cidade de Éfeso, isso daí na 3ª viagem missionária, por volta do ano 55, 56 depois de Cristo. Essa cidade de Éfeso, o apóstolo Paulo ficou cerca de 2 anos lá, trabalhando fortemente nessa cidade. Havia muitos escravos, era uma cidade portuária, Jogos Olímpicos havia lá, muita imoralidade, mas houve muitas conversões e uma igreja se levantou. A próxima carta foi aos Romanos. Aos Romanos foi a 6ª carta, também na 3ª viagem missionária do apóstolo Paulo. Possivelmente quando ele estava em Corinto. Paulo estava em Corinto, isso foi no ano 57 depois de Cristo, e escreveu essa carta aos Romanos. Interessante a história dos romanos, porque não se entende que foi um apóstolo até Roma, e que desse apóstolo evangelizando se levantou a igreja. Se tem um pensamento que no dia de Pentecostes, quando Pedro pregou e quase 3.000 almas se converteram, haviam lá judeus que moravam em Roma, ou gentios, que eram prosélitos, convertidos ao judaísmo, que se converteram com a pregação de Pedro. E quando eles voltaram para Roma, eles começaram a pregar o evangelho e levantaram a igreja cristã lá em Roma. Agora, no governo do imperador Cláudio, ele expulsou todos os judeus que haviam em Roma. Não podiam ficar lá. Então, aquela igreja de Roma passou a ser uma igreja dos gentios. Quando os judeus voltaram, encontraram uma igreja de gentios. Então, estava havendo uma certa divisão nisso. Estava havendo assuntos divergentes entre os judeus e os gentios. Por isso Paulo escreveu essa carta, esta epístola aos Romanos, falando da salvação pela fé, da justificação e da integração, que tanto gentios como judeus é um povo só. Mas depois vieram as cartas chamadas Cartas da Prisão, a prisão de Mamertina em Roma. Paulo estava em Roma na prisão. Essa prisão foi uma prisão domiciliar. Ele tinha oportunidade de receber os irmãos, ele tinha oportunidade de receber judeus, ele pregava o evangelho, ele orava, mas era uma prisão e tinha soldado acompanhando. Então as cartas da prisão, nós temos aqui 4 nessa sequência. A Filipenses, a carta de Éfeso, Colossenses e a Filemon, que foi uma carta pastoral. Então a Filipenses, ele escreveu entre o ano 61 e 62. O entendimento é que é a primeira carta que ele escreveu da prisão. Essa igreja de Filipenses, ela subiu quando ele teve aquele sonho que aparece um varão e diz: passa a Macedônia e ajude-nos. E Paulo foi, e na casa de Lídia começou uma igreja, mas também teve a prisão lá em Filipos.
E Paulo e Silas, orando e louvando a Deus, veio o terremoto e o carcereiro se converteu e foi batizado ele e toda a sua casa. Então dali se levantou de Lide do carcereiro uma igreja vitoriosa lá em Filipos. Mas ele escreveu também na prisão a carta à igreja de Éfeso, pelo ano 61 ao ano 63 depois de Cristo. Uma igreja levantada por Áquila e Priscila, que estavam trabalhando. Éfeso, uma cidade cheia de misticismo religioso, aquela idolatria da deusa Diana dos Efésios, mas também nós temos relato de conversão em massa, das pessoas queimando os livros de feitiçaria e os artefatos de idolatria na praça. Muita gente se converteu, se tornou uma grande igreja na cidade de Éfeso, tanto é que a perseguição também foi muito grande. Colossenses, entre também o ano 61, 63 depois de Cristo. Ela foi fundada por Epáfras no ano 53. Igual a Éfeso, misticismo, culto aos anjos, experiências místicas, e o apóstolo Paulo escreveu mostrando a superioridade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós temos também as cartas pastorais. Sabemos que o apóstolo Paulo fez 3 viagens missionárias, e entre elas havia escrito essas cartas. Mas aí o livro de Atos dos Apóstolos encerra com a prisão domiciliar do apóstolo Paulo em Roma. Mas entende-se que ele saiu nos dias do imperador Nero dessa prisão, ele teve liberdade. E nessa liberdade, entre o ano 63 e 65 depois de Cristo, ele escreveu a carta 1 Timóteo e a carta também de Tito. Mas lá na prisão na Argentina, ele escreveu também aquela carta a Filemão, que é uma carta pastoral. Depois que ele saiu de lá, não sabemos se ele teve ou não uma 4ª viagem missionária. Ele tinha muito desejo de ir até a Espanha, ele se manifestou assim. Até a Itália ele foi, mas não temos informação se o apóstolo Paulo chegou a cumprir o seu desejo de ir até a Espanha. Mas ele escreveu carta pastoral 1 Timóteo e a carta para Tito. Timóteo, ele está estimulando a fé de Timóteo, e Tito para fazer nomeação de novos líderes e combater as heresias. Agora, a última carta do apóstolo Paulo, entre o ano 66 e 67, é de uma outra prisão, de uma masmorra, de uma prisão de sentenciados à morte. E ele escreve a sua última carta, que é 2 Timóteo. E é nessa carta que ele diz a Timóteo que está sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e que o tempo da sua partida é chegada, e que ele combateu o bom combate, ele correu esta carreira, e ele guardou a fé. Combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Desde já, diz o apóstolo Paulo, está-me reservada a coroa da justiça, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Mas não somente a mim, mas a todos que amarem a sua vinda. Paulo já estava recebendo o testemunho do Espírito Santo, que a sua partida havia chegado. E assim combateu esse soldado do Senhor Jesus, esse vaso escolhido, esse vaso que padeceu por amor do Senhor Jesus, por amor da divulgação do Evangelho. Mas essas cartas estão reverberando até hoje, aonde multidões são salvas,
Multidões recebem o perdão dos pecados, a lavagem pelo sangue de Jesus, o novo nascimento, por lerem na direção do Espírito Santo, na revelação do Espírito Santo, as epístolas que Deus deu para o apóstolo Paulo. Que Deus abençoe a tua vida poderosamente por ter assistido essa reflexão. Compartilhe com o máximo de pessoas que você conhece. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.